Agora temos um convidado aqui no Jornal da Manhã para seguirmos repercutindo a invasão ao Congresso americano ontem em Washington. Está conosco aqui o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Professor, repasso ao senhor a pergunta que nós fizemos e colocamos agora aos nossos ouvintes e espectadores. O presidente Donald Trump deveria ser responsabilizado pelo que aconteceu ontem na capital americana? Eu acho que do ponto de vista legal vai ser complicado dizer isso, mas do ponto de vista político ele já foi condenado ontem no próprio Congresso em razão da linguagem incendiária, né, que muitos previram que ele utilizou durante a apresentação e durante o discurso que ele fez ontem com aquela quantidade enorme de pessoas que estavam presentes. Então, politicamente, o presidente Trump, nesse sentido, não tem como aí se livrar deste peso que vai carregar, justamente também em razão do número de mortos que houve naquela situação. Então, nós podemos até achar que ele não será culpado e do ponto de vista legal, eu não consigo ver aí uma relação, mas politicamente já está mais ou menos condenado até na opinião pública em razão daquilo que nós vimos nas manifestações que ocorreram tanto no Senado como na Câmara de Deputados. Professor, quem lhe faz a próxima pergunta agora é o Diogo Schelp. Professor, bom dia. O presidente Bolsonaro fez também declarações recentes sobre o caso americano, inclusive reforçando a hipótese, sem provas, de que houve fraude nas eleições americanas. Se Bolsonaro seguir com essa postura, como que isso pode afetar as relações do seu governo com o Joe Biden? Eu acredito que uma das grandes coisas que nós vimos aí no episódio de ontem é que esta divisão da sociedade americana tem sido extremamente prejudicial para os Estados Unidos. E aí você vê que o presidente Joe Biden, de alguma forma, vai ter de lançar um ramo de oliveira para tentar conseguir aproximar e diluir essa animosidade. A mesma coisa deverá acontecer com o relacionamento dos Estados Unidos quanto aos países, né? Nós vemos aí que o Joe Biden tem uma postura mais multilateralista e, nesse sentido, se ele quer, de fato, conseguir com que os Estados Unidos recuperem muito da liderança que eles perderam nos últimos 4 anos, em nível global, com certeza um trabalho mais aproximado com o Brasil será necessário. E por essa razão que a linguagem, às vezes, do governo brasileiro, que pode refletir um apoio ao Donald Trump, deverá ser, de alguma forma, diluída, justamente porque a gente sabe que o relacionamento não é entre governos, mas deve ser uma relação entre estados, e a relação entre Brasil e Estados Unidos é importante para o Brasil em razão do nível de investimentos que os Estados Unidos têm no Brasil. Agora, professora, a grande discussão que gera toda essa polêmica por todo o mundo, houve fraude nas eleições dos Estados Unidos? Existe essa possibilidade, na opinião do senhor, especialista em assuntos políticos internacionais, em eleições, ou apenas Donald Trump e seus apoiadores não aceitam a derrota? É difícil. Nós sabemos que todas as eleições, elas geralmente vão ter problemas aqui e ali com relação à fraude. Isso, e o próprio líder do Senado, líder republicano no Senado, disse que isso é uma ocorrência normal nas eleições americanas. E agora o problema é o seguinte, a margem que se estaria falando, se nós olharmos aí, o Biden teve 7 milhões de votos a mais. Então nós teríamos que estar falando aí de um nível de fraude que até agora não se conseguiu comprovar, mas mesmo que venha a se tentar levar essa discussão adiante, a decisão teria de ser tomada pelas cortes e pelos tribunais. E o que nós já observamos nos 60 casos que o presidente Trump levou às cortes e aos tribunais, inclusive vários juízes indicados por ele, não prosperaram justamente pelo fato de que nenhum juiz nos Estados Unidos pretende assumir aí uma decisão que é do eleitor. Então, o que nós vemos é que toda a discussão com relação à fraude, inclusive se tenta buscar evidências de provas, é isso que o presidente tem afirmado nos Estados Unidos, não conseguiu prosperar porque o momento para fazer isso necessitaria de uma atuação mais intensa do Partido Republicano,
como os democratas teriam feito e o que não aconteceu. Então, houve e pode ter acontecido, isto é normal no processo eleitoral americano, não estou dizendo isso, foi o presidente, o líder da maioria republicana no Senado que afirmou isso ontem, existem, mas não chega a conseguir alterar o resultado da eleição em razão desta diferença de 7 milhões de votos a mais. Agora, professor, nós tivemos também a confirmação da vitória dos candidatos democratas no Senado. Com isso, o presidente eleito Joe Biden garante que o governo dele terá maioria nas duas casas, na Câmara e também no Senado. Isso significa que será um governo com poderes maiores do que o de Donald Trump. Na prática, como isso vai se refletir? O presidente vai poder tomar mais decisões, ter mais autonomia do que teve Donald Trump e antecessores? Ele vai ter, sim, mais autonomia para fazer muitas das coisas que ele planeja, mas o mais importante é que o Senado, se tivesse permanecido na mão do Partido Republicano, dificultaria uma série de indicações. Nós sabemos que o Senado é que cuida da indicação de juízes, membros da Suprema Corte, embaixadores. Então, quando o Partido Democrata consegue assumir a liderança e a maioria no Senado, a maioria de né, porque são 48 democratas, 2 independentes, e aí a própria Kamala Harris, no sentido de desempatar os votos, mas ele consegue aí uma flexibilidade muito maior. Mas não se esqueça, Vitor, isso é importante enfatizar, que esta maioria dele, tanto na Câmara como no Senado, dura 2 anos. No Senado não, mas na Câmara, principalmente, dura 2 anos, porque a Câmara de Deputados é renovada a cada 2 anos com aquela eleição de meio de mandato. E nós vimos, por exemplo, que o presidente Obama, quando iniciou seu mandato, ele tinha maioria também, tanto no Senado como na Câmara de Deputados, e perdeu isso na eleição de meio de mandato. Então, ele precisa ter muita habilidade para conseguir manter isso, porque se mantiver, a agenda democrata consegue prosperar com maior facilidade. Diogo Schelp. Professor, Trump, ele deu indícios desde ontem, inclusive nas mensagens do Twitter que ele disparou, de que ele não vai parar de incitar os seus apoiadores, mesmo depois da posse de Biden. Essa pode ser, inclusive, uma estratégia de sobrevivência política de Trump, né? Com a necessidade de olhar para os problemas internos, talvez até uma tensão maior doméstica causada por essa insatisfação de alguns apoiadores, é possível que Biden corra o risco de ser um presidente mais fraco no campo internacional por ter que se preocupar com esses problemas internos? No primeiro mandato do presidente norte-americano, né, se nós pensarmos que a eleição de fato é de 8 anos e a cada 4 anos existe ali como se fosse um referendo se o presidente deve ficar ou não, o presidente tende a focar muito mais na questão doméstica. E, no geral, o segundo mandato tende a ter um viés mais internacionalista. E em razão deste precedente histórico, obviamente que Joe Biden terá aí uma preocupação muito grande com o elemento doméstico, porque Donald Trump não vai ser o político que, de alguma forma, vai se aposentar e vai viver jogando golfe na Flórida, como muitos gostariam, né? Muitos democratas gostariam que isso acontecesse. Como ele conseguiu ter 10 milhões de votos a mais em relação ao último pleito, foi o presidente no poder que teve a maior quantidade de votos na história, até mesmo mais que Barack Obama. Este legado político, e muitos falam que não existe mais um partido republicano, mas um partido trumplicano, com muitos de aderência, e o partido mesmo cresceu internamente no número de adesão de afrodescendentes, de latinos. O que nós notamos é que a figura de Trump continuará muito forte politicamente. Agora, eventos como o de ontem, claro, que de alguma forma dilapidam muito deste capital político dele. E o presidente Biden terá que enfrentar essa situação constante. Óbvio que com a perda das 2 cadeiras na Geórgia, de alguma forma demonstraram ali que politicamente há também um enfraquecimento da figura de Donald Trump. Do ponto de vista internacional,
Se o doméstico estiver muito complicado, o presidente Biden vai tentar aí reativar uma agenda multilateral que, de alguma maneira, faça com que ele consiga recuperar um pouco do capital político internacional dos Estados Unidos. Então, a própria comunidade internacional, que nos últimos anos se sentiu um pouco numa situação difícil de relacionamento com o presidente Donald Trump, tem visto a ideia de Joe Biden com bons olhos. E ele também deverá mudar muito do estilo, né? Ele será diferente, obviamente, de Donald Trump no seu estilo, mas o conteúdo também não deverá mudar muito, porque os interesses norte-americanos continuam muito parecidos a despeito de ser Trump ou Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Esse é o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Esteve conosco aqui no Jornal da Manhã. Obrigado pela entrevista, professor. Bom dia. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer.